Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos ler todos juntos esse versículo de número 14? Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Hoje nós vamos estudar sobre o que acabamos de ler, obviamente, mas priorizando a temática as provas incontestáveis da ressurreição. Nós acabamos de entoar um cântico que ele é lindíssimo e fala sobre o fundamento da igreja, que é Cristo Jesus. E quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós que já estamos habituados ao texto bíblico e à história da igreja, alguns pressupostos eles saltam. E eu gostaria de convidar você hoje a ler esse texto como se você estivesse tendo contato com ele pela primeira vez. Eu sei que é difícil, mas eu também estou neste exercício. E aqui nós vamos extrair coisas lindíssimas e maravilhosas dessa temática das provas irrefutáveis da ressurreição. Como nós meditamos na aula passada, apenas para nós fazermos uma orientação de estudo, nós já vimos quem é o autor, as razões pelas quais ele escreveu, e vimos uma frase muito especial que ele pontua no versículo 1 do capítulo 1. Ele fala para um homem de proeminência, cujo nome é Teófilo. Este homem crê na mensagem do Evangelho porque já leu o primeiro livro, e o primeiro livro dizia respeito a tudo quanto Jesus fez. É isso que está escrito? Não, né? O texto nos diz todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Se Jesus começou a fazer, se um autor, se um historiador diz, olha, não vou dizer o que ele fez, mas o que ele começou a fazer e a ensinar, ele então está nos conduzindo à reflexão: será que ele continua a fazer? Será que ele continua a ensinar? E Atos dos Apóstolos, meus irmãos, desde o primeiro versículo, ele versa sobre Jesus está vivo. Ele continua a fazer e a ensinar. Essa é a mensagem de Atos dos Apóstolos. E não é apenas a mensagem do livro de Atos, como é especificamente, nós vamos ver isso daqui a pouco, a mensagem da igreja de Cristo. A mensagem da igreja é: Jesus está vivo. Não há outra mensagem. A mensagem da igreja não é: venha para que os seus problemas sejam resolvidos. A mensagem da igreja não é: venha e seja feliz. A mensagem da igreja, ela aponta unicamente para o Redentor, para o Salvador. E algo que somente Ele tem: ressurreição dentre os mortos. Reflitamos sobre essa grande verdade que o texto nos traz. Quando Lucas ele
ele narra o propósito dele escrever este que é o segundo livro. O primeiro, que é o Evangelho, Teófilo leu, e nele consta tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Este segundo vai discorrer o que Jesus continua a fazer e a ensinar através da vida de homens comuns, os quais ele escolheu para que estivessem com ele. À guisa de informação, lembremos que lá em Marcos, no capítulo 3, quando diz que Jesus desceu do monte, após ele descer do monte, ele chamou aqueles a quem ele mesmo quis. Para o quê? Para pregar? Não, para estarem com ele. O primeiro chamado de Jesus foi para que as pessoas convivessem consigo. E o chamado de Jesus para que as pessoas convivessem com ele, é interessante isso, porque visava a pessoa mudar de casa. Quando um mestre chamava alguém para ser seu discípulo, ele queria dizer que essa pessoa deixasse seu trabalho, deixasse o seu endereço, mudasse para habitar com ele. E nessa nova habitação, a pessoa ela aprendia tudo, como essa pessoa comia, o horário dela se levantar, os hábitos dela, tudo isso. E Jesus chamou aqueles a quem ele mesmo quis para estarem com ele. E aqui Lucas nos diz que estes que desde o início estavam com Jesus, eles receberam esta bênção maravilhosa que foi a revelação do próprio Jesus sobre a sua ressurreição. O versículo 3 diz: a estes também, depois de ter padecido, nós já estudamos isso aqui no domingo passado, o que é o padecimento do Senhor Jesus, que é muito mais do que os quadros, as pinturas medievais mostram. Depois de ter padecido, de modo que seu corpo não tinha a menor condição de recuperação interna, não foi uma catatonia, não foi uma experiência de alguém ter uma quase morte ou o batimento cardíaco parar por um tempo, depois de algumas horas voltar. Não, não foi isso. Foi morte de fato. Depois de ter padecido, se apresentou. O cristianismo, a fé cristã, gente, não é um boato que alguém apareceu com uma ideia de que viu, teve uma visão, não sabe se foi visão ou se foi sonho, e passou a propalar isso, e aí outro tomou o ensejo disso e passou a divulgar. Não. Tudo começa com isso aqui, ó. Vamos ver novamente a frase? Versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Se você puder, grife isso na sua Bíblia. Se apresentou vivo. Jesus deu provas pessoais da sua ressurreição. A nossa fé não está posta sobre o que alguém disse. A nossa fé está posta sobre o relato principal, que é Jesus dizendo para os seus discípulos: eu estou vivo. Vocês não vão crer em boatos, eu mesmo estou aparecendo para vocês. E o autor diz: com muitas provas incontestáveis. É inconteste, dispensa qualquer argumento contrário, não tem o que dizer contrariamente. Ele apresentou-se vivo. Vamos ver alguns relatos da ressurreição? Então, vamos ler primeiro o texto. Mateus 28, versículo 9 e 10. Quem achou, pode ler em voz alta e retumbante para todos nós ouvirmos. Primeira prova incontestável é essa, é que Jesus ressuscitou, e as primeiras testemunhas da ressurreição foram quem? As mulheres. Na cultura judaica daquele tempo, o testemunho de mulheres não era o primeiro a ser chamado.
E aí tem pessoas que dizem que a fé cristã é uma fé que não prioriza o gênero feminino. Não, essas pessoas precisam ler a Bíblia, né, gente? Desde o início. O relato das mulheres é algo que faz com que toda a sociedade pense, pera lá, vamos então averiguar os fatos, porque se elas estão dizendo e elas estão insistindo, nós precisamos buscar provas disso. A segunda referência que nós temos é de Maria Madalena, João 20, versos 11 a 18. Quem achou pode ler. Olha que coisa maravilhosa que é este relato, porque a experiência de Maria Madalena junto ao túmulo foi de encontrar o túmulo violado, e então ela é convidada por quem para adentrar o espaço do túmulo? Anjos, não é? Anjos. Quem anunciou o nascimento do Senhor Jesus, gente? Anjos. E quem é que convidou Maria Madalena para adentrar esse espaço do túmulo vazio? Anjos. Então o texto está nos dizendo o seguinte: é uma mensagem que vem do céu. Ressurreição é uma mensagem que vem do céu. Aconteceu aqui, aconteceu entre nós, mas é uma mensagem que vem da parte de Deus. E quando ela constata o túmulo vazio, diz o texto que, voltando-se, viu a Jesus, mas não o reconheceu. Pensou que ele fosse o jardineiro. E quando Jesus chama pelo nome, eu imagino que Jesus tinha uma forma peculiar de chamar o nome de cada um dos seus discípulos, e por isso que ela se comove, ela se agarra aos pés de Jesus. E nós pensamos, por que ela se agarra aos pés de Jesus? Para não deixar ir, gente. Para ter pertinho de si, para ter próximo. Era um gesto de reverência e de adoração. E a resposta de Jesus é maravilhosa, porque na resposta de Jesus pode ser melhor traduzido o texto da seguinte forma: olha, não me detenhas, porque ainda não fui para o meu Pai. Parece grosseiro isso, né? Mas o que Jesus queria dizer é o seguinte: lembra-se da promessa que eu fiz a vocês? Está lá em João 16. Que quando eu fosse para o Pai, eu enviaria o Paráclito, o Consolador, o que estará com vocês. Maria, deixa eu ir para o Pai, porque eu indo para o Pai, a minha intimidade com você será tão intensa e tão forte que vai ser além de agarrar os pés. Sabe qual a mensagem que nós temos da ressurreição? É que nós podemos ter comunhão com Jesus através do seu Espírito que foi derramado no seio da sua igreja de forma tão intensa, que não se compara até mesmo com pessoas que o viram na Galileia há 2000 anos atrás. Não é lindo isso? Vamos para o terceiro texto. Lucas 24, dos versos 13 ao 32. Leiamos e prestemos atenção dedicadamente a essa narrativa.
Irmãos, essa narrativa dos dois discípulos no caminho de Emaús, que a Indiara acabou de ler, Lucas capítulo 24, tem grandes ensinamentos. E o maravilhoso aqui é nós vermos que Jesus, ele vai buscar dois discípulos que estão saindo da cidade. Qual foi o mandamento do Senhor Jesus antes de tudo? Para que eles permanecessem juntos, ficassem juntos. Esses dois, eles estão voltando para Emaús, uma aldeia que ficava aproximadamente entre 9 a 11 quilômetros de Jerusalém. E eles estão indo entristecidos e não reconhecem este terceiro que começa a viajar com eles. E é tão maravilhoso que Jesus não desiste da caminhada. Jesus, durante a caminhada, expõe as Escrituras para eles, mostrando que há uma relação entre a ressurreição física e a promessa que foi dada desde os antigos profetas. E Jesus faz menção de ir adiante e eles o convidam para entrar. E ao convidar para entrar, nós temos este evento maravilhoso que acontece a partir do versículo 30, que quando estavam à mesa, tomando ele o pão. Quem é que tomou o pão, gente? Jesus. Na cultura daquele tempo, tomar o pão era ato do anfitrião. Jesus não foi convidado para entrar, mas é Jesus quem toma o pão à mesa, gente. Quem está recebendo quem aqui? A mensagem da ressurreição é isso, é que Jesus ressuscitou e nos recebe. E nos recebe. Às vezes as pessoas elas estão confusas com a questão da ressurreição, não sei se eu creio, se eu não creio. Jesus é a pessoa especialista em dar provas de si mesmo, de que ele vive, e ele recebe os seus discípulos. E junto à mesa, Jesus toma o pão, abençoou, tendo partido, o texto nos diz, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. A palavra aqui para abrir é a mesma usada para o ventre materno, quando abre e dá a luz a uma criança. É algo que é indizível, uma alegria maravilhosa. E a narrativa mostra que eles então, quando percebem que é o Senhor, no versículo 31, eles o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aqui eu preciso parar e explicar, porque a nossa cultura hollywoodiana não ajuda. A gente pensa, como que alguém caminha a jornada de um sábado com discípulos, aliás, jornada de um sábado não, caminha por todo um tempo, jornada de um sábado é somente 900 metros. Caminharam 9 quilômetros e aí, quando se dá a conhecer, desaparece. A mensagem de Lucas é que a ressurreição, ela é tão impactante, tão profunda, que quem crê não precisa ficar buscando provas visíveis. Decorou isso? Aquele que crê em Jesus, de fato, não fica falando, então dá prova para mim. Então se revela para mim mais uma vez. Então mostra para mim. A ressurreição é o fato consumado, gente, da nossa fé. Aquele que tem experiência com Cristo ressurreto, o Espírito Santo invade seu coração de tal forma que ele não precisa de um elemento físico diante de si. É tão fato isso que quando eles experimentam, eles voltam para Jerusalém. E voltando, eles encontram com os demais e diz-nos o texto, no versículo 34, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Aqui não é coincidência, o texto está falando de dois que estavam desertando do grupo, indo para Emaús, e o texto também diz de Simão, aquele que negou a Jesus. Jesus apareceu especificamente para ele. Por isso que ele é o bom pastor.
Ele vai arrebanhando aqueles que até o negaram, que estavam deixando. Ele dá provas de si mesmo. Se você nos ouve esta manhã e está passando por uma crise de fé, eu quero encorajar você a orar e falar: Senhor, eu quero ter esse calor no meu coração. Eu quero que, Senhor, revela-te a mim, para que eu tenha essa fé bíblica que supera os meus olhos, eu viva com esse fervor santo no coração, que me une à igreja, que me faz voltar, que me faz estar juntamente com os demais. Isso é maravilhoso. Agora vamos para a próxima leitura, que são os 10 discípulos, que está ali em João, capítulo 20, dos versos 19 ao 23. Eles estavam num ambiente aberto, num jardim. Onde estavam, gente? Trancados. Trancados por quê? Com medo, né? A crucificação foi algo tão terrível, gente. Imaginem só o que foi aquilo, de capturarem um profeta, na sociedade conhecido como profeta, mas que nós sabemos que é Deus, que é o Filho de Deus, e a partir dali passar a violentá-lo, a hostilizá-lo durante a noite, durante a madrugada, durante a manhã, e este evento ser o assunto do dia em Jerusalém, até chegar o momento de vê-lo carregando uma cruz pela via dolorosa e subindo até o alto do Gólgota, do Monte Calvário, e ali ele, como o cordeiro mudo, entregando a sua vida. Isso sendo como o palco da vergonha para toda Jerusalém. O único que estava ali era João, juntamente com Maria e outras mulheres que estavam bem próximo do ambiente da crucificação. Mas os demais, eles estavam todos acuados, com medo, porque a suspeição era de que soldados fariam uma blitz e dariam uma batida em toda Jerusalém, encontraria eles e todos os seguidores teriam o mesmo fim. Eles estavam acuados, eles estavam com medo. E o texto nos diz, João nos coroa com essa narrativa maravilhosa, que trancados, escondidos, Jesus sabia o endereço deles. E Jesus não vai pela porta, Jesus atravessa aquelas densas paredes e se posta no meio deles e diz: paz seja convosco. A paz que arranca o medo, a paz que dissipa todo o temor. Existe a paz que é o shalom, que é utilizado tanto para saudação como para desejar bem-estar para o outro. Havia a paz, João escreve para o mundo helênico o seu evangelho, a paz que era eirene, que era algo apenas pessoal, que visava o bem-estar único. E havia a paz latina, que era a pax romana. A pax romana, de onde deriva a nossa palavra paz, quer dizer que somente Roma pode fazer guerra, os outros não. Você quer uma paz dessa? Tem gente que vive nessa paz. Só ele pode brigar, os outros não. E Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou.
Eu não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que vem da parte de Jesus, gente, nos alcança nos momentos de maior medo, solidão, depressão e profundos vales. Jesus atravessa com a sua paz e ministra o nosso coração. A mensagem da ressurreição é maravilhosa, é maravilhosa. Vejamos o próximo relato. João 21, dos versos 1 ao 14, por gentileza, alguém leia em voz retumbante. Irmãos, o que Jesus está promovendo aqui? Comunhão, um ambiente de comunhão. A ressurreição de Jesus, gente. Jesus vai dando provas cada vez mais e João, ele enfatiza, essa é a terceira vez. Jesus, ele vai se revelando, ele não se cansa de se mostrar ressurreto entre os mortos para os seus discípulos. Há algo especial aqui nessa narrativa de João, porque Jesus encontrou os discípulos onde? Esses aqui estavam onde quando Jesus os chamou para segui-lo? No mesmo lugar, gente. Jesus, ele está mostrando aqui que o seguir a ele não é algo de 3 anos apenas. Começou lá, caminharam 3 anos, houve a crucificação, Jesus ressuscitou e foi embora, como o paganismo ensina. Não, Jesus está no mesmo lugar, chamando os seus discípulos para si, novamente, para a sua missão, para dar continuidade, porque o chamado de seguir Jesus é para a vida toda. E Jesus mostra aqui para eles que o autor da pesca é Ele. E a filosofia espírita, ela chama Jesus do quê? O Espírito iluminado. Jesus não é o Espírito iluminado. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Deus encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Jesus não é o Espírito iluminado. O Espírito, segundo a filosofia, ele fica aí vagando, etéreo. Agora aqui a ressurreição, a prova é que Jesus, ele promove uma refeição e ele come com os seus discípulos. Eles viram mão de Jesus tocando o alimento, partindo o pão, lábios de Jesus, mandíbula, Jesus mastigando, engolindo, corpo ressurreto diante deles. Um espírito não faz isso.
somente alguém ressurreto dentre os mortos. A próxima narrativa que nós temos está em Mateus, capítulo 28, versos 16 ao 20. Essa narrativa, que abarca o que nós conhecemos como a grande comissão, né? Todo crente deve saber diferenciar isso. O grande mandamento é qual? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a grande comissão é isso aqui: ide por todo mundo. Jesus, ele comissiona os seus discípulos numa região geográfica específica, que é a Galileia. Ele ressuscitou, ele foi crucificado, ressuscitou em Jerusalém, apareceu às mulheres em Jerusalém, mas ele disse por boca, aliás, ele disse na instrumentalidade das mulheres, diga a eles para subirem para a Galileia. Eu tenho um recado para dar para eles lá. E numa situação geográfica diferente, Jesus se manifesta ressuscitado novamente aos seus discípulos e os comissiona para pregar o Evangelho. Por quê, hein? Porque a Galileia era chamada Galileia dos gentios. Galileia dos gentios. A vida toda de Jesus, gente, aponta para o que Jesus veio. Ele nasceu de uma virgem, da linhagem de Davi, nasceu em Belém da Judéia, para cumprir o que havia sido dito por intermédio dos profetas. De Belém da Galileia, eles vão para o Egito por conta da perseguição do rei Herodes, e depois o anjo aparece a José em sonho e manda que eles voltem para onde? Para morar em Belém? Jerusalém? Capital? Não, Nazaré da Galileia. Nazaré da Galileia. Jesus cresce nessa região, começa o seu ministério ali, ele se muda para Cafarnaum, que não está distante de Nazaré, são cidades próximas ali à orla do Mar da Galileia. Jesus começa o seu ministério na Galileia dos gentios. Por quê, gente? Porque naquela época a Galileia era um lugar proscrito. Os judeus evitavam esse lugar, porque desde a época do cativeiro assírio, a forma de governo dos grandes impérios daquela época era de miscuir a população para tirar a legitimidade, a identidade de um povo. Então, quem era oriundo da Galileia era o proscrito, o que era deixado de lado, o relegado. E Jesus nasceu em Belém da Judéia e viveu nessa região, manifestando assim o interesse e a missão de Deus de alcançar o mundo, até mesmo aqueles que são postos à margem. Jesus leva agora os seus discípulos para esta região e os comissiona para ir por todo o mundo. O que a mensagem da ressurreição nos traz, gente? Comprometimento com o mundo todo. Pregar o Evangelho do Senhor Jesus para todas as nações. Galileia, povoada de romanos, de gregos, de árabes, de tantas outras pessoas. E quando Jesus faz isso aqui, é interessante, porque a palavra que diz que eles o adoraram é a palavra raiz que vai ser utilizada por Lucas depois para falar sobre eles perseveravam unânimes em oração. É a mesma palavra
Então aqui nós temos mais uma evidência de Jesus ressurreto dentre os mortos, agora na região da Galileia. Nós vamos ler, por último agora, lá em 1 Coríntios capítulo 15, a referência que o apóstolo Paulo faz à ressurreição de Jesus dentre os mortos. 1 Coríntios 15, versos 6 e 7. Quem achou, pode ler. Olha que bênção de narrativa que o apóstolo Paulo traz. Ele começa no capítulo 15 falando que tudo na vida de Jesus foi segundo as Escrituras. E a aparição dele foi de forma contundente, inegociável, não há o que contestar da ressurreição do Senhor Jesus. Agora eu convido você para que nós voltemos ao nosso texto dessa manhã, que é Atos capítulo 1, e nós vamos fazer algumas ponderações do que nós estamos estudando sobre a ressurreição. Se a igreja, gente, quer ser fiel a Jesus, quer ser fiel a Deus, ela precisa fazer uma asepsia de si mesma com a mensagem da ressurreição. Porque a maior dificuldade que nós temos hoje na igreja evangélica no mundo é o assunto da ressurreição. Por que nós temos tantos escândalos no meio da igreja? Porque as pessoas não creem que Jesus vive. Por que nós temos tantos líderes fazendo o que querem com a igreja? Porque eles não creem que Jesus vive e Jesus se faz presente no seio da sua igreja. Por que nós temos crentes que não pregam o evangelho para o vizinho, que não se preocupam em orar pelos seus familiares? Porque eles não creem que Jesus vive. E eu vou provar isso aqui para vocês agora. O texto nos diz, em Atos capítulo 1, que tudo diz respeito a provas incontestáveis, e nós lemos algumas narrativas bíblicas da ressurreição de Jesus. Narrativas de pessoas diferentes, em localidades diferentes, escritas em momentos diferentes, mas todas inspiradas pelo Espírito Santo, para mostrar para a igreja que nós não temos outro ponto de partida senão a ressurreição de Jesus. É isso aqui que é a mensagem de Lucas. Agora veja só o que nos diz. Depois de Atos 1:8, que nós decoramos, que nós citamos bastante, nos diz o seguinte: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O que Lucas está falando para Teófilo aqui não é mera narrativa de quem olha de baixo para cima e fica assim com a visão turva, os olhos baços. Não. Isso aqui é uma linguagem bíblica da majestade de Deus. Ele está dizendo para Teófilo: Jesus é Deus. Porque quando Deus aparecia no Antigo Testamento, em especial no Pentateuco, para se revelar a Moisés, para falar à congregação, ao povo, a manifestação era numa nuvem. E João, quando escreve Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, quando nos diz da volta de Jesus, fala que ele virá, e virá como? Numa nuvem. Não é uma imagem pitoresca de alguém assentado sobre uma nuvem, mas não, é majestade e glória divina. É essa a mensagem. O que o texto está nos dizendo é que os discípulos contemplavam a divindade de Jesus, ele sendo elevado à presença de Deus Pai. E enquanto eles olhavam, dois varões vestidos de branco se puseram onde? Ao lado deles. Imagine isso. Estavam olhando
para o céu. De repente um cutuca o outro e fala assim: tem mais 2 aqui. E quando eles olham, são 2 anjos. Quem anunciou o nascimento do Senhor Jesus? Anjos. Quem disse para as mulheres entrar no túmulo vazio? Anjos. E agora anjos está dizendo para eles: é hora de vocês olharem para cá. Da mesma forma que ele subiu, ele voltará. Verso 11 nos diz: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Virá como? Em majestade. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Como eu lhes disse antes, num sábado um judeu caminhava em torno de 800 a 900 metros. Os adolescentes que nos assistem, façam essas experiências. Leiam Atos dos Apóstolos com o Google Earth ligado. E vai fazendo as ligações ali, que vai ser maravilhoso você saber onde cada lugar fica. E a jornada de um sábado, eles voltam, eles estavam bem próximos. E quando eles voltam, o texto nos diz que eles entraram no cenáculo. A mesma lista apresentada por Lucas sobre quem eram os discípulos, os apóstolos, ele apresenta aqui agora, com exceção de Judas Iscariotes. E aí vem o ensinamento. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Se alguém quiser saber quais eram os irmãos de Jesus, a referência é Marcos capítulo 6, dos versos 1 ao 3. Quando alguém perguntar: mas Jesus tinha irmão? Tinha. Está lá em Marcos 6, do 1 ao 3. A ascensão de Jesus mostra a manifestação divina dele. E os apóstolos são testemunhas disso. A ascensão de Jesus também traz uma mensagem: não fique buscando com os seus olhos para os céus. Você tem a convicção da ressurreição e você tem a mensagem dele. É isso que os anjos estão dizendo. E eles então retornam para o endereço do perigo. Qual é? Jerusalém. O lugar onde eles ficavam trancafiados, eles agora voltam. Mas eles voltam como, gente? Com medo? Se eles estivessem com medo, eles não voltariam para Jerusalém. Mas eles voltam para Jerusalém porque eles tiveram uma experiência com Jesus ressurreto dentre os mortos. Vou fazer uma glosa aqui na nossa aula. Tem tanta gente com medo nesses dias, gente. Tanta gente com medo, espavoridos. E a mensagem da ressurreição nos mostra isso. Que quem crê em Jesus, segundo as Escrituras, quem crê na ressurreição, volta para o endereço do perigo. Não é tentando a Deus e não é vivendo displicentemente, não é isso. Num mundo que exala medo, nós precisamos nos cingir disso aqui. Se Deus, Ele vive, Ele cuida da nossa vida, eu tenho mobilidade, porque todos os nossos dias estão contados e escritos no seu livro. É isso que a Bíblia ensina. E os discípulos, porque creem em Jesus, creem na ressurreição, eles voltam para Jerusalém, onde eles poderiam ser capturados facilmente. E eles vão fazer uma coisa que entregavam qualquer um deles. Eles vão orar. Você já viu alguém alegre por ter encontrado o outro falar baixo? Difícil, né? Como será que era a oração dos discípulos no cenáculo? As mulheres estavam com eles ali também. Não estou falando que elas são escandalosas, nada disso. Ambiente de alegria, ambiente de comunhão, que reúne a todos. Venham, venham, venham. Todos nós somos testemunhas da ressurreição. E eles foram fazer o que, gente? Versículo 14. Todos estes, 3 palavrinhas para nós
aprendermos nessa escola dominical? Primeiro, perseveravam. O que nós aprendemos nessa aula de escola dominical? Jesus não confiou a outrem a sua prova de ressurreição. Ele mesmo foi, após os seus discípulos, manifestando o seu poder sobre a morte e dizendo: eu estou vivo pelos séculos dos séculos, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Jesus deu prova de si. Agora, qual é a prova que os discípulos dão que eles creem que Jesus está vivo, gente? Oração. Há um doce espírito aqui, como diz o velho cântico, né? E é nesse doce espírito que eu quero trabalhar com vocês nesta manhã, em nome de Jesus. Qual é a prova que nós damos que nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Oração. A oração, ela é chata para quem não crê no que a Bíblia diz. A oração, ela passa a ser obrigação para quem não tem vínculo com a revelação de Cristo Jesus. Agora, quem crê em Cristo, segundo a Escritura nos diz, segundo Jesus revela na sua palavra, segundo Jesus se revela porque Ele vive pelos séculos dos séculos, essa pessoa vai se tornar invariavelmente uma pessoa de oração. Em qualquer lugar, principalmente em Jerusalém, no eixo do problema, onde a crucificação aconteceu, onde havia soldados do templo, soldados romanos, onde havia perseguição, eles se juntaram para orar. 3 palavrinhas só, que nós vamos aprender essa manhã. Primeira, todos estes perseveravam. Perseverança. Continuar firme. Ficar junto, continuar firme. É agarrar, é perseverar. Ô gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Está na moda isso, eu sou envolvido com o mundo acadêmico também. E tem gente que fala muito sobre essa questão de igreja, cultura, a igreja e a cultura tem que conversar, e tem igreja que não conversa com a cultura e o povo se levanta e vai embora para uma outra. Igreja não é franquia, gente. Igreja tem um endereço físico que o Senhor posta ali para que nós testemunhemos a ressurreição. O povo da franquia vai ficar se movimentando. Agora o povo que é testemunha da ressurreição de Jesus se junta, persevera juntos para dar testemunho no bairro, no lugar onde está, que Jesus vive pelos séculos dos séculos. Não perde tempo com mochila da fé nas costas andando pelo Brasil afora. Até porque isso não existe. Se uma pessoa anda muito, ela não está levando a sério o que é a mensagem do Evangelho, ela não está se detendo nesse texto aqui, que o vínculo faz com que as pessoas se juntem para orar e perseverar, e elas têm um endereço. Eles perseveravam. Eu não consigo ver perseverança com mobilidade. Perseverança evoca um estar junto em comunidade. A segunda palavra que nós temos nesse texto de Atos 1,14 é unânimes. Perseveravam unânimes. Sabe o que é bonito nessa palavra unânimes? A palavra grega para unânimes, ela tem a ver com a área musical. É quando notas diferentes, fazendo o gesto do piano aqui, né? Elas são acionadas e elas produzem um acorde. São sons distintos, teclas distintas, mas quando o pianista ele toca junto, traz um acorde.
A unanimidade é isso. Nós somos diferentes, nós somos singulares. Tivemos experiências de vida diversas. Mas você crê na ressurreição de Jesus? Eu também creio. Você foi regenerado pelo poder do Espírito Santo? Eu também. Você aguarda a volta de Jesus? Eu também. E nós aguardamos como? Vivendo uma vida de santidade, pregando o Evangelho. E isso não é maior que qualquer diferença que nós possamos ter culturalmente, nosso jeito de falar, nosso jeito de vestir, nossa dificuldade muitas vezes de expressar um pensamento. Às vezes há um desencontro aqui, outro ali, mas gente, notas distintas podem formar um acorde, e isso é unanimidade da igreja. Isso é unanimidade da igreja. E a terceira palavrinha que nós temos aqui, a primeira é perseverança, a segunda é unanimidade, a terceira é oração. A mesma palavra cuja raiz aparece lá, quando o viram, o adoraram. Oração tem a ver com visão da ressurreição. Eu creio na ressurreição e por isso eu oro. Nesse mundo que as pessoas relativizam tudo e perguntam, por que orar se Deus sabe tudo? É justamente por isso. Nós oramos, gente, porque Jesus orava. Nós oramos porque a ressurreição faz isso conosco. A gente fala com Deus. Nós não conversamos com mortos, nós conversamos com aquele que vive pelos séculos dos séculos. Então, que tal nós mudarmos a nossa compreensão de oração? Porque o que o texto nos ensina é isso. Aqueles que receberam a mensagem da ressurreição foram correndo para o cenáculo para orar. Homens e mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus. Gente, nós precisamos aprender com esse povo aqui, né? E se a mensagem desta manhã fala ao nosso coração de que aquele que crê na ressurreição torna-se uma pessoa de oração, eu quero fazer algumas perguntas para vocês aqui nesta manhã. A primeira é: qual é a mensagem do livro de Atos que nós estudamos aqui nesse início? Jesus está vivo. Essa é a mensagem do livro de Atos. Jesus está vivo. E Lucas disse, é sobre isso que eu vou falar para você, Teófilo. Primeiro eu disse que ele começou a fazer e ensinar. Agora, vou falar para você que ele está vivo, ok? Nós estamos fazendo o mesmo? Isso queima nosso coração, gente. A segunda pergunta que eu quero fazer a vocês nesta manhã é: o que é a oração, gente? O que é a oração? Estamos numa aula, podem responder. Intimidade com Deus. Falar. Intimidade, falar. Relacionamento. Comunhão. Acreditar em Deus. Acreditar. Tudo isso, gente, emana dessa verdade que Jesus está vivo. Quando nós dizemos para alguém, eu vou orar por você, está implícito isso, Jesus está vivo. Quando nós dizemos, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu estou declarando na minha casa, para os meus amigos, para quem quer que seja, para mim mesmo na frente do espelho, Ele está vivo. Eu levo isso a sério. Agora a minha pergunta, por último, é diferente. Por que não oramos? Por que não oramos? Nós precisamos nos despir, gente, e assumir isso. Negligência.
Fraqueza, autossuficiência. Eu acho que nós somos preguiçosos, porque a gente gasta tempo com tanta coisa. Preguiçosos porque nós gastamos tempo com tanta coisa. Tem tempo para tudo. A oração está sempre protelando, sempre. Gente, guardemos esse texto. Todos estes quem? Os que eram testemunhas da ressurreição. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqueles que eram mais íntimos na carne de Jesus, como Maria e seus irmãos, entendiam que a oração era a forma mais próxima de estar em contato com Ele. E nós, no século 21, estamos indo pelo caminho errado quando pensamos que Jesus quer que nós sejamos leitores de teologia e pessoas da discussão. Jesus quer que nós sejamos gente de oração. Meus irmãos, eu gostaria que essa aula tivesse uma prática. Hoje é domingo, dia do Senhor. À noite nós estaremos aqui para Santa Ceia, um culto solene. Nós vamos preparar uma mesa bonita aqui, como é jus a Santa Ceia. Chegaremos cedo para ter comunhão uns com os outros. E nós ensinamos à igreja que Jesus se faz presente quando a sua mesa é servida, é partilhada. Ele é o anfitrião. Nós precisamos sair daqui em espírito de oração. Nós precisamos atravessar um dia em espírito de oração. Só que não é por causa do domingo à noite. Nós precisamos ter hábitos de oração. E aqui, eu estou aqui, gente, com vocês agora, nesse momento, falando pela causa nossa de estarmos aqui no Bom Filioli, em São Paulo, para nós pregarmos o Evangelho para todo lado e anunciar que Jesus vive. Só que isso não acontece sem oração, gente.